ao episódio do podcast Estrogênicas, em comemoração ao Dia do Orgulho LGBTQIA+, que tem a sua origem na revolta de Stonewall, em 1969, em Nova York. Olá! Começou chique, né? Viu? Ah, que poder! Então, hoje a gente vai falar, né, dos tratamentos para a comunidade LGBTQIA+, que a reprodução assistida abarca essas pessoas e tem tratamentos muito interessantes para essas pessoas que querem uma família, né? Exatamente. E a gente acha que poderia começar falando um pouco, né, desse atendimento médico mais inclusivo. Né? A gente percebe, né, eu atendo muitos casais, você também deve atender, né? Muitos. E muitos vêm contando para a gente, né, fazendo um relato de que tem dificuldade de procurar, tem vergonha de procurar os serviços por causa do preconceito que ainda existe, né? E não só procurar atendimento de reprodução assistida, mas também atendimento médico em geral. Né? Atendimento de ginecologia para as pessoas com útero e ovários, né? Exatamente. As pessoas têm dificuldade porque têm medo do preconceito que vai acontecer. Mas eu acho que ainda tem um despreparo, né? Sim. A gente ainda vê um despreparo tanto da comunidade médica, né? Nós médicos, a gente ainda tem muitos profissionais que não sabem lidar, né, com a população LGBTQIAPN+. Viu? Mas aqui no podcast a gente vai falar comunidade LGBT, tá, gente? Só para poder ficar fácil da gente falar. Para ser mais rapidinho. Para ser mais rápido. Então entendam que nós estamos falando para todo mundo. E eu acho que, assim, além do despreparo dos médicos, né, a gente tem poucas pessoas realmente preparadas para atender esses indivíduos, a gente ainda tem uma cultura de que os próprios indivíduos da comunidade não querem se expor, então é melhor não procurar, não é? Mas a gente sabe que todo mundo tem o direito de formar sua família. Isso, e cada vez mais a gente está vendo casais que estão buscando ajuda para poder ter esse sonho realizado, né? Porque toda família é família. Com certeza. E toda família é válida, toda família existe, né? E aí a gente começa a falar, né, que a reprodução assistida, ela acolheu essas pessoas, mas não sempre, né? A gente começou a ter uma diretriz do Conselho Federal de Medicina falando que era possível que a gente... Formalizando o atendimento, que a gente poderia oferecer as técnicas de reprodução assistida para essa população a partir de 2013. Então foi ontem, né? Foi ontem. Exatamente. E a cada nova diretriz, essa população vem ganhando um pouquinho a mais, né? Dentro das diretrizes. A gente vai podendo fazer um pouquinho a mais de coisas para essa população, né? É importante a gente dizer que os indivíduos, né, a população LGBT, é uma população que tem todo o direito de acesso às técnicas de reprodução assistida, porque falta ali um gameta, né? E aí a gente precisa fazer com que a gente tenha esse embrião e a gente vai falar um pouquinho dessas técnicas disponíveis, né? Tem todo o direito ao acesso, mas mais do que isso, né? Precisa da reprodução para filhos biológicos, né, gente? Porque também existem outras formas da gente exercer a parentalidade da gente, né? É isso. E aí, assim, com relação aos tratamentos, né? O que a gente tem para poder oferecer, né? Aí a gente vai facilitar um pouquinho o entendimento, né? E vamos falar o seguinte, a gente vai falar de tratamentos para casais de indivíduos onde os dois indivíduos têm útero e ovário, casais onde os dois têm testículo, né? E casais onde a gente tem indivíduos com biologias diferentes, né? Então, no caso dos casais onde nós temos dois indivíduos com útero e ovário, a gente entende que aí falta o espermatozoide, né? Então, para esse casal, a gente vai buscar o espermatozoide ou num banco, né? Ou a gente hoje tem a permissão do conselho, na diretriz, de buscar o espermatozoide, buscar o gameta masculino
na família, né? E fazer uma doação parental desses espermatozoides. É importante a gente lembrar que a gente não pode fazer embriões consanguíneos, então o indivíduo que doar os óvulos não pode ser parente do doador de espermatozoides, né? Então, sempre a gente tem que entender que óvulo e espermatozoide não podem pertencer à mesma família, né? E como que vai funcionar esse tratamento? Nós vamos fazer uma estimulação dos ovários de um dos parceiros, né? E vamos coletar esses óvulos, pegar o espermatozoide, que pode vir de banco ou pode vir da doação parental, fazer o embriãozinho dentro do laboratório, e esse embrião ele pode ser transferido para o útero do mesmo parceiro que doou os óvulos ou do outro parceiro, né? A gente fala que dessa forma a gente tem uma participação dos dois, né? A gente tem uma participação do casal nesse contexto, né? Ou se a gente transferir o embrião para o útero da mesma pessoa que doou os óvulos, a gente vai ter também uma gravidez, tudo. E aí a gente tem um tratamento disponível para os casais onde os dois têm útero e ovário. Nesse caso também a gente, em vez de fertilização, a gente pode às vezes recorrer à inseminação, né? A gente pode recorrer à inseminação ou até coito. Coito não. O coito não. Não dá. É só inseminação. A gente vai recorrer a uma baixa complexidade que a gente vai fazer do mesmo jeito de um casal hétero, né? A gente vai fazer a estimulação, aí apenas uma das pessoas vai participar do tratamento, né? Então, a gente vai estimular a ovulação naquela pessoa e aí a gente vai pegar o sêmen de banco ou o sêmen doado de forma parental e vai fazer um preparo desse sêmen e colocar lá dentro do útero da pessoa que a gente estimulou a ovulação. Então, é uma técnica de baixa complexidade que também é possível utilizar para casais homoafetivos, né, que tenha útero e ovários, né? Onde os dois têm útero e ovário. Para esses casais, assim, é muito sensacional, né? Porque tem útero e tem ovário, então e a chance de sucesso é muito grande. É muito grande, principalmente assim, dependendo da idade, claro, né? Dos óvulos, principalmente. Claro, mas assim, a gente a priori não está falando de pessoas com infertilidade. Sim. A gente está falando de pessoas que têm uma dificuldade logística, biológica de a falta de um dos gametas, né? A ausência. Então, com isso a gente tem a gente evita, né? A gente não tem ali aquelas doenças ou condições que levem à infertilidade. Então, por isso que as taxas de sucesso são altas, né? E é um tratamento que a gente adora fazer, né? Porque dá sucesso, né? E é muito gratificante. Muito gratificante, muito. Né? A outra possibilidade é a gente fazer tratamento dos casais que são compostos por pessoas que têm testículo. Então, eu vou ter testículo e testículo. Então, vai faltar, aí é um tratamento um pouquinho mais complexo, né? Porque vai faltar um útero, né, para gestar esta gravidez e vai faltar os óvulos. Os óvulos, eles vão vir de banco, né? Ou também podem vir de doação parental, a mesma coisa do que a Leila explicou, né? A gente não pode ter consanguinidade, mas a gente pode utilizar óvulos da família, né? Sim. E a gente precisa, né, ir no banco, lembrar sempre isso, né? Que o banco é uma doação anônima, né? Então, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, tanto quem está doando quanto quem está recebendo, não conhece as identidades, né? E esse casal também precisa de uma sessão, uma pessoa que ceda o seu útero para fazer a gestação. Né? E aí, o que a gente chama de barriga solidária no Brasil, barriga né? solidária, né? Ou sessão temporária de útero, né? Tem esses nomes. E aí é importante que seja parente. O que a legislação brasileira permite, que é muito importante a gente lembrar que no Brasil não é permitido a barriga de aluguel. Você não pode pagar. Você não pode pagar. Então tem que ser parente de até 4º grau
de um dos dois que estão envolvidos no processo. Isso. E aí a gente, então, vai fazer, neste caso, né, para este tipo de casal, a gente só consegue fazer fertilização in vitro, Exato. porque a gente vai ter que pegar o óvulo e o espermatozoide e manipular fora de um útero. E depois vai ser colocado dentro do útero, né, no laboratório. Então, para esse tipo de casal, só a fertilização. E aí as chances de sucesso também são boas, vai depender também da idade desse óvulo. Se é óvulo de banco, a gente sempre está buscando doadoras abaixo de 32 anos, abaixo de 30 anos, então isso aumenta muito a chance de sucesso. E a gente vai ter ali sêmen para poder fertilizar esses óvulos. Nesse caso, uma coisa muito importante, também no outro tipo de casal que a gente tem para falar, é que a gente pode sim fertilizar os óvulos da doadora que a gente tenha com o sêmen dos dois. A gente pode fazer isso, então gerar embrião dos dois. Porém, a gente só pode transferir de um dos dois. A gente não pode colocar embriões dos dois na mesma tentativa, na mesma transferência. Isso é uma coisa que é importante demais da gente falar. As pessoas perguntam muito, né? A gente pode fertilizar os óvulos com o sêmen dos dois parceiros? Pode, né? Só que a gente tem que ter o controle disso dentro do laboratório. Então, o centro onde está sendo feito o tratamento, ele tem que ter o controle de que existe embriões feitos com óvulos desta doadora X, com os espermatozoides do parceiro 1, com os espermatozoides do parceiro 2, mas a gente não pode transferir os embriões, né, de um e dois ao mesmo tempo. Né? Exatamente, porque a gente tem que ter o controle da gestação. Né? Da mesma forma, é importante a gente fazer alguns esclarecimentos. Em casais onde nós temos os dois parceiros com útero e ovário, é importante a gente entender que a gente pode pegar os óvulos de um parceiro e do outro parceiro? Pode, né? Podemos fertilizar com o mesmo sêmen, seja de doador parental, não, né? Mas se for sêmen de banco, por exemplo, podemos fertilizar, mas da mesma forma a gente não pode transferir dois embriões feitos com gametas diferentes numa mesma transferência, né? E uma coisa muito importante, nesse caso, quando a gente utiliza o que a gente chama de método roupa, né? E aí eu gosto muito de citar o exemplo da Ludmilla e da Bruna, todo mundo sabe desse caso, né? Porque são celebridades e quando aparece na mídia a gente fica sabendo mais, né? As pessoas perguntam muito, tem a genética das duas? Não. Quando a gente utiliza óvulos de uma com sêmen de banco e coloca na barriga da outra, né, no útero da outra, a gente não tem a genética de quem está gestando, né? A gente tem a genética de quem doou os óvulos. A gente ainda não consegue ter a genética das duas mães no mesmo embrião. Talvez um dia, né? Mas hoje ainda não. Né? E existem alguns fatores muito importantes que precisam ser conhecidos, né? Que são o que diz a diretriz do CFM, que a gente precisa orientar os casais quando eles nos procuram nos tratamentos, que primeiro, quando a gente vai fazer uma doação parental, seja de óvulo, seja de espermatozoide, este doador, ele tem que passar por uma avaliação médica. Sim, não é só médica. Exatamente. É uma avaliação médica, com exames, uma avaliação psicológica, né? E precisa existir também um contrato deste doador parental com o casal, que pode ser um contrato, não precisa ser um contrato complexo, ele pode ser um contrato simples em cartório, com firma reconhecida, mas precisa constar no prontuário desse casal de que esse doador não vai requerer a maternidade e paternidade dessa criança, né? Isso é muito importante. E existe também uma série de exames que são obrigatórios pela vigilância sanitária, que precisam ser feitos nesse doador, e esses exames, eles têm prazo de validade, eles têm 30 dias de prazo de validade, né, entre a realização do exame e a coleta do gameta para realizar o tratamento. Então, isso é muito importante. Com relação à cessão temporária de útero, né, que a gente acabou de falar aqui,
que no Brasil só é permitido se for uma cessão por parente, é um parente de até 4º grau de qualquer um dos parceiros, né? Parece uma coisa séria, boba, né? Sério, não parece uma coisa boba, mas se a gente não cumprir todos esses quesitos, se a gente não preencher todos esses critérios, a gente não tem nenhuma autorização de fazer o tratamento. Inclusive, a pessoa que vai gestar, né, no caso de um casal de portadores de testículo, né, a gente tem que lembrar também que essa mulher que vai gestar, ela vai passar por uma avaliação médica, ela vai passar por avaliação psicológica, a avaliação psicológica dos 3, né? Ela vai passar por exames laboratoriais, da mesma forma que uma mulher que faria fertilização in vitro para si própria. Então, a gente tem um controle muito rigoroso disso, de todas essas pessoas. Nesse caso da sessão temporária, também tem que ter um contrato. Consentimento. Né? E o casal é responsável por todas as despesas do pré-natal, de assistência a essa mãe e essa criança até o 42º dia após o parto, que é quando termina o puerpério. Exatamente. Né? Então, isso são regras, são diretrizes que precisam ser cumpridas. A gente falando assim, né, fica parecendo um negócio meio duro, né? Mas a gente entende, quando a gente vive, né, os processos, eu já tive a felicidade, né, de viver um processo, porque o processo com pessoas que têm testículo é um pouco mais difícil, porque envolve aí essa pessoa que vai gestar e não vai depois ficar com a criança, né? Então isso é um pouco mais complexo, mas eu já tive a oportunidade, eu estou me lembrando de um casal que eu amo de paixão, né? Assim, eles ficaram no meu coração mesmo, viraram amigos, e que foi uma coisa tão, tão linda, né? Uma prima, que eu acho que é uma pessoa, né, que ela está em outro patamar para mim, ela está em outro universo, assim, uma pessoa de um coração muito diferente, né, de uma alma muito diferente, e foi tão lindo todo o processo, né, foi tão, tão bacana, e a gente às vezes fala assim, né, dessa dureza, mas tudo isso é para proteção, principalmente proteção daquela criança que está sendo gerada, né, então às vezes a gente fica meio chateado com algumas coisas, né? Assim, mas por que não pode colocar os 2 embriões de uma vez, já que é tão difícil conseguir uma pessoa que vai gestar, né? E às vezes a gente questiona muito, a gente questiona, os pacientes questionam, mas é tudo em função de proteção, principalmente proteção da criança que está sendo gerada, né? É isso aí. Muito bem. E as pessoas, a gente tem então também os tratamentos para as pessoas trans. A comunidade trans, exatamente. A comunidade trans, assim, o ideal, né, é que a gente fale mais sobre isso, que a gente explicite mais essa possibilidade, porque o ideal é que antes de acontecer a transição hormonal, essas pessoas façam a preservação dos gametas, como a gente falou lá no nosso episódio de preservação da fertilidade, tanto óvulos quanto espermatozoides, porque a gente sabe que o uso dos hormônios nas doses suprafisiológicas e em tempo muito prolongado pode levar a uma dificuldade depois de conseguir gametas com qualidade para uma gravidez, né, futura. A gente tem hoje, né, trabalhos que falam sobre o uso prolongado de testosterona para os homens trans, né, o uso prolongado de estrogênio para as mulheres trans, prejudicando a qualidade dos gametas, né? Então, existe a possibilidade de parar o uso desse hormônio e aí sim fazer um tratamento e coletar esses gametas, óvulos e espermatozoides? Até existe, né? Mas a gente tem aí trabalhos mostrando que podem prejudicar a qualidade, principalmente no caso dos óvulos, né? São trabalhos ainda pequenos, né? A gente porque ainda são não trabalhos sabe, muito recentes, novo, né? Tudo muito a novo. gente não sabe muito bem, mas o que a gente tem até hoje é que tem um prejuízo, né? Sim. E assim, eu tive poucas experiências, né, com comunidade trans, mas assim, quando eu tive... Eu tenho uma gravidez de um casal onde
tínhamos um homem trans. Eu tive poucas, acho que teve até hoje 2 pessoas que procurou, eu acho que talvez por isso, né, pela dificuldade que às vezes pela questão do preconceito, sim. E a pessoa não quis parar os hormônios, né, então eu tinha lá uma pessoa que tinha útero e ovários, mas ela tinha mais idade, e a outra pessoa que tinha útero e ovários, mas já estava usando testosterona há muito tempo e era mais jovem, e essa pessoa não quis, né? Ele não quis parar de usar a testosterona para poder fazer o tratamento. Então, assim, a gente ainda tem essas questões, né? Então, por isso que é tão importante a gente falar da preservação, né? Com certeza. O endocrinologista, geralmente são endócrinos, né? Que vão acompanhar esse processo da transição. Ele precisa conversar sobre isso, né, com essas pessoas, porque elas podem, no futuro, desejar ter uma família biológica, e elas têm a possibilidade, a reprodução assistida dá essa possibilidade, mas seria muito interessante poder fazer essa coleta de gametas antes do processo, né? Até para poder continuar usando todos os hormônios que estão usando durante o tempo da gestação. Existe? Eu acho que não, né? Acho que os centros que fazem reprodução assistida no Brasil ainda não fazem tratamento para a comunidade LGBT no SUS. Faz? Não sei te falar isso. Não sei te falar eu acho que ainda não. Acho que pelos critérios que tem, ainda não fazem, né? Embora o Conselho Federal de Medicina tenha, né, essa diretriz de inclusão, eu acho que ainda os locais disponíveis no SUS, pelo menos em Minas Gerais, eu nunca ouvi falar. Pode ser que São Paulo, Rio, assim, tenha, mas esse ainda não sei. Bom, a gente já falou dos tratamentos, falamos dos hormônios, né, a transição hormonal, quando a gente faz. E eu acho que o mais importante, né, que a gente tem nesse assunto é falar muito sobre acolhimento, né, Lau? A partir do momento que você tem um centro que é acolhedor, um médico que é acolhedor, a população se sente confortável em procurar a assistência, né, para que a gente possa prestar esse serviço e para que a reprodução assistida também possa ser útil para a formação dessa família, né? Sendo bastante inclusiva, né? O que a gente busca sempre é trazer informação, orientar, né? Nesse sentido de não deixar as pessoas fazerem coisas, porque a gente sabe que hoje tem muita... Como é que eu vou falar sem falar que é picaretagem? Eu vou falar que é picaretagem. Né, muitos tratamentos que a gente vê que não são em centros de reprodução, né, onde expõe esses indivíduos a doenças, expõe esses indivíduos a um tratamento que não é inclusivo, não é acolhedor, mas que, pelo fato ainda da reprodução assistida não ter esse perfil, né, de inclusão, talvez ainda não abrace a causa LGBT e não traga esses casais mais para próximo para procurar o tratamento. Aí acho que a gente podia, né, só reforçar aqui, a gente tem visto, a gente sabe que existe, né, essa coisa da inseminação caseira. Sim. Né? E isso é muito perigoso, né? Quando a gente fala isso nas nossas redes sociais, às vezes as pessoas comentam, né? Mas é porque o tratamento é muito caro, né? Um tratamento de reprodução assistida é muito caro, ele é difícil da pessoa poder fazer, e aí as pessoas se submetem, né, a uma inseminação caseira, conhecendo o doador, né? Aí no caso, a gente está falando de pessoas com útero e ovários que estão pegando esse sêmen de um doador que às vezes não está doando, né? Ele está cobrando por aquele sêmen, né? Ainda que nos bancos a gente também pague, né, pelo sêmen, a gente paga pelo serviço do banco, né, mas aquele sêmen no banco, ele é absolutamente testado, né, aquele doador, é uma segurança, ele né? foi avaliado, aquele doador é anônimo, então aquela criança nunca vai ser questionada, né, e já quando a gente tem esse doador que foi lá e levou o sêmen, entregou lá na porta da casa da pessoa, ele conhece a pessoa, né? E ele pode no futuro questionar essa criança, né? Questionar que ele é pai, né?
E isso é muito complicado, além da questão das doenças, né? Porque Sim. você não tem nada sendo testado ali, Uhum. né? Então, a gente tem também estratégias, né, assim, para baratear esse tratamento, Sim, com né? Então, certeza. quando a gente tem essa comunidade, né, principalmente quando a gente tem pessoas que têm ovário, elas podem doar parte dos óvulos Uhum. e fazer com que o tratamento fique mais acessível, Uhum. né, o tratamento delas fique mais acessível, e além disso elas vão estar ajudando outras famílias a conseguir também construir as suas próprias famílias, Com né? certeza. E eu acho que é um universo muito bonito. Né? É uma rede, né? Uma rede de amor aí que vai sendo construída. Exatamente. Né? Isso aí. Muito bem. E se você ainda ficou com alguma dúvida a respeito desse tipo de tratamento, se você conhece alguém, se você quer ajudar alguém, compartilha esse podcast com as pessoas que você conhece, assiste a gente no YouTube, em todas as plataformas de áudio, a gente está te esperando. E a gente espera vocês no próximo episódio do Estrogênicas. Um beijo.